Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na TV Galega pela a imagem da cidade, trazendo um blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade no nosso Mesa de Mar, programa em que nós temos aqui para beber um vinho português, lá da região do Douro, que é da vinícola Rede, uma vinícola mais velha do que o Brasil, porque é de 1486. Mais ali. E o nosso convidado de hoje é o pastor luterano da ICLB, Milton Jandrei. Pastor, o costume normalmente dos alemães é usar o sobrenome, né? Então tinha aqui o pastor Dibers, o pastor Weingarten, e o senhor é pastor Milton. Isso mudou na igreja ou foi por acaso? Não virou pastor Jandrei? Ninguém fala pastor Jandrei? Não. Uma pergunta boa até de se fazer, de se refletir. Eu sempre fui Milton, também na casa dos meus pais. O meu pai era o Egon, nunca foi chamado pelo sobrenome, embora quando falasse lá em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, Jandrei, todo mundo sabia da família Jandrei, sabia que morava na linha 4, onde foi a linha da colonização, e a família cresceu ali. Então eu sou de quarta geração lá, de colonizadores em Ibirubá, mas sempre fui Milton, e depois com a formação e ordenação é pastor Milton, e assim permaneceu. Mas eu acho que há também uma tendência dentro da igreja hoje de se chamar pelo primeiro nome. Embora Brasil virou, né? Brasil, porque o alemão tem isso, né? É a fulano, Frau Jandrei. Isso. Aqui ainda a gente tem isso, e como a gente vem dessa cultura alemã também, e como atuei um período na Alemanha, a gente entende isso, e para mim é normal tanto chamar pelo sobrenome ou pelo primeiro nome, como a pessoa gosta de então ser chamada. E eu sempre fui o Milton e pastor Milton. E pastor Milton deve ter poucos, né? E Andrei... Jandrei eu acho que deve ter menos, né? Pastor Jandrei e pastor Milton talvez tenha muito mais em nosso país e nesse mundo, mas também é algo que eu não sei. Inclusive que nós temos também outros aqui em Blumenau com pastor Milton também, né? Também, Agora, a sua família, eram muitos irmãos? 4, nós éramos 4. Lamentavelmente um irmão com 43 anos, devido a um câncer de pele, já é falecido. Mas nós somos 3 ainda vivos, mas éramos 4 na família. Tudo homem, não? Não. A mais novinha que veio depois é a Carla, minha irmã. Então eram 3 rapazes e uma moça. E interessante também assim no processo de formação, se a gente for ver o meu irmão mais velho, ele está beirando 60 agora, ele fez até vamos dizer, o ginásio. O meu irmão falecido, ele já terminou o 2º grau, fez um técnico. Eu então fiz nível superior, bacharelado em teologia. E a minha irmã já tem mestrado e está indo para o doutorado. Quer dizer, assim também foi o crescimento de estudo, de formação que a família proporcionou. O Brasil está melhorando, né? O Brasil está melhorando. Se olhar assim pela minha família, eu acho que toda vez que a gente investe em formação, a gente está indo bem, tá? Então, no meu caso familiar, a gente vê também o quanto a formação fez a diferença, tá? Talvez ela tenha tido a sorte que ela foi a última a nascer, né? Porque antigamente as meninas tinham que ficar em casa aprendendo a costurar, cozinhar, para quando casar e ser uma boa dona de casa. Aí as coisas são interessantes. Eu acho que uma coisa é a questão cultural, outra coisa é a questão que tem em cada família. Me perguntaste, Pimpão, quanto nós somos? Nós somos 4 irmãos, ou éramos 4, né? E o meu pai vem de uma família de 6 filhos homens, e ele é o mais velho. E ele pôde estudar. Então ele foi fazer, na época, saiu de Ibirubá, foi para Teutônia, fez o internato lá, o colégio agrícola, com ênfase na questão leiteira, então de fazer queijo, tudo que produtos laticínios. E isso mudou a vida dele. Tá? Então ele deu esse valor na formação dos filhos também. E isso foi se refletindo, e eu penso muito mais no crescimento assim, de faculdade, mestrado. Eu acho que as possibilidades que se deram no Brasil, talvez se a gente olhar 30 anos para trás, tinha só as federais, mas depois começaram a vir outros cursos, vieram os cursos estaduais e tudo mais. Então isso foi possibilitando, o acesso à universidade era muito mais restrito do que é hoje. Hoje ainda estamos, em muitos momentos, está dificultoso o acesso à universidade, ao nível superior, mas já está melhor do que há décadas atrás a possibilidade de você fazer um nível superior ou até ir para uma especialização e doutorado. É difícil porque primeiro
o rapaz tinha que sair de casa e morar na cidade onde tinha universidade. E aí tinha que ter pensão, alimentação, viagem. Vamos pensar aqui em Blumenau. Se a gente pensa, quantos não vieram do Alto Vale e tudo mais para vir estudar aqui no internato, aqui no Santo Antônio, por exemplo, Sim. certo? Que tinha o segundo grau, técnico contábil e tudo E aí mais, de parava. economia. Mas era o que tinha, até surgia a FURB depois, né? Então veja, esses são o investimento, a informação sempre é decisivo. E aqui na história de Blumenau, embora eu não seja nascido aqui, mas a gente vai se informando, vai vendo, e a gente percebe também na formação, hoje temos aqui mais cursos, temos outras universidades, faculdades, inclusive um campus da Federal aqui, né? Eu acho também essa ideia dessa política nova aí do governador e o Jorginho Melo de dar ensino gratuito universitário, né? Eu acho que é uma boa, porque isso vai abrir também espaço para famílias mais humildes. Né? Sem dúvida, veja assim, como eu disse, todo investimento em educação para mim é um investimento acertado, certo? É um investimento acertado. E se você... É muito mais lógico, você tem estruturas de diversos cursos, faculdades, é muito mais lógico, então, você proporcionar bolsas de acesso com estudo gratuito do que querer iniciar cursos, faculdades do zero, né? Sim, é. Então, você potencializa, mas exige também que seja uma boa formação de qualidade para que as pessoas depois possam dar o retorno para a sociedade que a gente também espera de cada pessoa, de cada cidadão. Porque, por outro lado, surgiram tantas faculdades aí, em qualquer biboca de cidade tem uma faculdade de Direito e tal, que depois não tem formação nenhuma, né? O cidadão acaba advogado, mas vai trabalhar de motorista de Uber. Porque, né? Aí é complicado, né? Daí você vê pessoas investiram numa formação e você só tem noção também se uma formação é boa ou não quando você começa a exercer isso também, né? Às vezes você não tem, porque você vai, confia, só que aí também as instituições reguladoras têm que estar junto nisso aí, né? Como o MEC e tudo mais tem que estar junto para fomentar realmente de ter uma formação de qualidade que se espera de todos. Eu até tenho uma teoria assim que como o mais importante de toda a educação da gente é o básico. Se eu não tiver uma boa formação fundamental, já desiste no ensino médio. Então eu acho que como o federal tem dinheiro, o que menos dinheiro tem são os municípios, devia ser invertido, devia ser o básico federal, o médio estadual e o universitário municipal. Porque aí o município que não tem recursos também não ia criar uma universidade, sim, né? Sim. Porque não tem como manter a universidade. E nós temos a Universidade Federal, eles têm, os professores são bem pagos, né? E o ensino fundamental, o pessoal é mal pago, às vezes tem má formação. Nós aqui em Blumenau até podemos tirar o chapéu porque é bem organizado, mas tem cidade nossa aí que cidadão que vai dar aula lá porque também não conseguiu um outro emprego em outro lugar. Sim. Não, e eu vejo assim, como nós temos aqui também em Blumenau, se a gente pensa então no ensino básico, Fundamental 1, Fundamental 2, o infantil, que é uma responsabilidade do município, aqui nós temos uma forte presença de escolas particulares que vem da vertente de igreja, né? E é interessante, a gente se esforça para possibilitar uma boa formação de qualidade e tudo mais, e às vezes os órgãos federais ainda exigem tudo aquilo de escolas particulares que não exigem do seu, quer dizer, que ainda querem dificultar, mas com isso a gente acaba convivendo e fazendo, e o importante é que a gente faça a parte da gente. Quer dizer, nós, como entidades sem fins lucrativos, como a igreja que somos, ou então o município, ou o estado, o governo federal, tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer bem a sua parte, quem sai ganhando são as pessoas, é o povo, e o próprio país, município e tudo mais sai ganhando. E todos saem ganhando, né? Sim, claro. Se um povo culto, preparado, competente, mão de obra qualificada, ele só pode ir para frente, né? É o caso da Alemanha. A Alemanha, depois da guerra, o Japão, a mesma coisa. Eles perderam a guerra, estavam destruídos, né? Como é que eles se levantaram? Se o Brasil passasse uma guerra que nem passou a Alemanha, não levantaria nunca mais. Sim. Porque o doutor não mete a mão e o que mete a mão não sabe fazer. Mas vamos olhar aqui em Blumenau mesmo, se a gente vai ver... há pessoas desempregadas, mas há vagas também. E porque tem vagas e tem desempregado? Por quê? Porque a formação não está dada para que as vagas que existem possam ser ocupadas. Né? E se a gente não investir em formação, por mais que
economicamente a gente vai crescendo e a gente quer crescer, a gente quer melhorar também aqui em Blumenau e no estado, quer crescer no país. Quer dizer, queria ser um problema para si mesmo, né? Porque vai faltar mão de obra especializada para dar conta, e as mudanças hoje em dia são tão grandes. Ontem ainda estávamos reunidos numa família depois do culto de confirmação, e daí na mesa a gente criou um pouco de saudosismo, vamos assim dizer, de como era e de como nós estamos hoje. Nós estamos aqui no canal de TV, e eu, quando era criança, não tinha TV na casa dos meus pais. Tinha luz elétrica, mas não tinha TV. A TV veio quando eu tinha... rádio, né? Quando não tinha o rádio tinha, certo? E o rádio era de pilha, tá? Aquelas pilhas grandes lá, 8 pilhas iam no rádio. E a TV veio lá para casa quando meus avós vieram morar com a gente. Eles tinham então condições, veio a TV. Mas era aquela TV que de colorida era o plástico na frente, né? Hoje, se eu falar isso para os meus filhos, não vão nem entender o que eu estou falando para eles. Aquela TV de válvula que a gente ligava, tinha que esperar as válvulas aquecer. Tá? Então as mudanças são tão grandes. Naquela época a gente ouvia assim, a gente ficava encantado com a TV, né? Então ficava assistindo filme e tudo. E no sábado de tarde tinha um filme de western, né? Ficava lá colado, e meu pai dizia: filho, sai da TV, você vai ficar burro. Hoje a gente diz para os filhos: sai do computador, você vai ficar burro. Veja, eu acho que tudo está aí, os avanços estão aí, e cada geração tem que aprender a lidar com os seus avanços e fazer um bom uso deles, tá? Porque se você fizer um mau uso, isso tem também, aí dificulta. Mas as mudanças são grandes, e para acompanhar isso tudo, não adianta só você ser um jeitoso, não fazer as coisas. Você tem que ter formação para acompanhar tudo isso. O senhor tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que é a questão... Hoje a gente está pegando um celular com telinha e colocando na mão de uma criancinha de bebê, né? Essa criança está se aliando, não está se desenvolvendo como deveria se desenvolver, como uma criança, brincando, pulando, correndo, chorando, caindo, enfim. Sim. E a gente colocando limites. Eles ficam mais ou menos bestificados ali naquela telinha, ali vendo desenho animado, vendo coisa, né? Eu vou dizer assim, né, Pimpão? Vou dizer uma coisa. Eu não sou dessa área para saber como agir e como vai dar tudo isso aí. Contudo, eu também não sou ingênuo para dizer que dá para viver sem isso, mas não dá. Não dá. Então, em algum momento, a criança, porque tá tudo aí, certo? Tá tudo aí. Em algum momento ela vai se defrontar com isso. Até mesmo se eu não der o celular para ela, quando ela entrar no carro do pai, o visor lá do carro é tudo como uma TV hoje, né? Você vai lá, faz tudo. Então, não tem como. O que eu percebo o seguinte, como eu também tenho 2 filhos, filho de 23 anos, filha de 19 anos, o que eu percebo é assim, que a gente cresceu para dentro dessa tecnologia e a gente usa muito dos recursos tecnológicos como um instrumento para a gente. Mas hoje eu também percebo que uma outra geração, a tecnologia, certo? Não é somente um instrumento, faz parte da vida, não tem mais como desmembrar. Um instrumento a gente pode ir trocando, pega outro para trabalhar, né? A gente deixou o computador, foi para o celular, faz tudo. A gente ia nos caixas eletrônicos, hoje não vai mais, certo? E a geração que vem agora, isso é o mundo, não tem como sair disso. E como cada geração vai resolver isso, eu acho que nós temos que dar um aporte de segurança para eles, tá? E não mais é o mundo deles, tá? Para lidar com isso. Eu também penso assim, talvez quem está nos acompanhando aqui, quando há 3 décadas, 4 décadas atrás, uma mãe gerava uma criança, ela ficava de quarentena, né, de resguardo, a criança era enroladinha, só tinha a boca e o narizinho de fora. Vai ver hoje a criança já está... Até os impulsos são outros, as realidades são outras, né? Então as mudanças estão aí para bem, e como a gente vai usar ou dar o suporte para os nossos filhos, está na mão da gente. Eu acho que assim, tem um limite. A tecnologia está aí, as crianças vão ter acesso a isso, não sei em que idade, quando vai ser, mas eu acho que agora uma opinião pessoal minha. Eu acho que é triste se ter um pai ou uma mãe que na correria da vida, certo? Tem um tempo para estar com o filho e naquele tempo pega e põe o celular na frente. Podia aproveitar o tempo, porque o tempo é precioso e a gente sabe que na correria do pai e mãe, como eu também tenho, conseguir um tempo para estar com o filho e tudo mais, é difícil. E quando a gente tem esse tempo, acho que a gente devia dar qualidade a ele.
tá? Mas no mais, a realidade das mídias, da comunicação, da tela de celular e tudo está aí. Tá aí. É porque a criança precisa disso. Precisa desse contato. Vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais, enquanto tomamos um golinho do nosso vinho aqui, e já voltaremos com o segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do pastor Milton Jandrei, que para nós aqui no Brasil virou Jandrei.